Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Souls-like foi através do Bloodborne. O que aconteceu? Eu tinha um amigo, o João, e ele me indicou um jogo. Falou, cara, eu tô viciado, o jogo é muito incrível, é muito massa, é muito fera, tu tem que jogar. Passou-se uns meses, eu decidi adquirir esse jogo por quê? Eu curtia muito a estética que o Bloodborne tinha, e o Dark Souls também, né? Mas o Bloodborne estava mais perto ali, estava mais novo, então, por indicação, eu resolvi pegar ele primeiro. Resumindo a minha primeira experiência em um Souls-like, que foi o Bloodborne, eu comprei, eu joguei, eu fiquei perdido, eu morri, eu não entendi a história, eu morri de novo, eu não sabia upar direito, e aí eu morria. Então essa foi basicamente a minha primeira experiência no Bloodborne. Foi muito massa, mas foi aterrorizante. Eu nem lembro quantas horas eu demorei pra zerar a primeira vez, mas era mais do que eu costumava demorar pra zerar um jogo, porque eu me perdia muito e não tinha mapa, e eu tava acostumado com jogo de mapa, né? Dito isso, quando eu zerei foi um alívio, né? E aí depois que eu zerei vieram me falar, não, mas tem o final verdadeiro, que é o final secreto, que tu tem que adquirir os cordões umbilicais. Aí eu olhei pra pessoa e falei, dane-se, eu não quero saber mais desse jogo na minha frente. Passou-se um tempo, como de costume pra quem joga Souls-like, deu aquela saudade. E aí eu lembro que eu joguei de novo ele. E dessa segunda vez foi bem mais tranquilo. Na sequência, ao longo dos anos, eu joguei Sekiro, joguei Elden Ring, joguei Dark Souls. Eu joguei todos. E eu aprendi algumas coisas e consegui processar outras. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Os motivos porque eu amo e ao mesmo tempo eu odeio Souls-like. The Elden Ring. Cara, começando do porquê eu amo. É incrível como as gameplays desses jogos são viciantes. É papo de tu tá fazendo as tuas coisas, tu já ter jogado no dia, e aí tu sentir vontade de voltar para aquele mundo, de voltar para aquela gameplay. É muito impressionante como que a mecânica, como que os botões eles se tornam uma extensão dos teus dedos conforme tu vai jogando e se acostumando com eles. Como os teus reflexos reagem depois de algumas horas de gameplay. Outra coisa que eu acho fenomenal, que eu presenciei recentemente quando eu platinei o Elden Ring, foi a evolução de personagem. Nunca foi tão gratificante ver um personagem evoluir em todas as vezes que eu joguei. Nem da primeira vez que eu joguei o Elden Ring eu senti isso. Dessa vez foi especialmente diferente a gratificação que eu tive em evoluir o personagem. Foi bizarro. E outra coisa que eu senti dessa segunda vez que eu joguei o Elden Ring é que ele é absolute videogame no sentido de tu joga muito mais do que tu assiste. E eu quero dar de exemplo jogos que eu gosto muito. Por exemplo, The Last of Us, principalmente o 2. Tem muitas cutscenes, muitas horas de cutscene. E eu gosto de cutscene, eu gosto de jogo de história. Eu sou o cara de jogo de história. Só que tem certos momentos da tua vida, períodos do ano, que tu tá afim de jogar, de gameplay. Tu não quer assistir nada, tu não quer ler muita coisa, tu quer jogar. E esse era o momento que eu me encontrava, então foi muito massa eu poder vivenciar isso. Cara, eu até pulava às vezes certas cutscenes de bosses, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Então eu me dei ao luxo de fazer algo que eu nunca achei que eu fosse fazer. Por exemplo, o Maliketh, que da primeira vez foi o meu terror no jogo inteiro. Dessa segunda vez, eu tava tão confiante e eu dei tão pouco papo pra ele que eu pulei a cutscene dele. Claro que eu morri, mas de segunda eu já consegui matar ele. Da primeira vez, eu fiquei tipo uma semana tendo que farmar pra matar aquele desgraçado. Dessa segunda vez foi muito mais de boa. Então eu nem vi a cutscene dele, nem dei muito papo, fui direto pra gameplay. E da segunda tentativa eu já solei o querido. Ele atravessou a pilastra batendo? E acho que um outro ponto que eu amo de paixão em Souls-like é a lore, as histórias. Não concordo muito com o jeito que eles contam as histórias, não sou um defensor dessa história fragmentada, mas entendo e respeito. Porém, todo mundo e a criação e o visual das coisas me agrada demais. Eu sou um grande fã de fantasia e de Dark Fantasy, né? Então foi o que me atraiu para jogar esses jogos. E é um bagulho fenomenal, é tão inspirador
pra quem também curte criar as próprias histórias. É muito massa ver como que eles desenvolvem de diferentes formas, né? E como eles criam os monstros e as criaturas. É muito, muito, muito massa. Agora bora lá do porquê que eu odeio Souls-like. Nesse momento você deve estar me achando o maluquinho da praça, né? Isso. Uma das principais coisas que eu entendi depois de não jogar o primeiro, nem o segundo, mas o terceiro Souls-like pela segunda, terceira vez, eu demorei um pouco pra entender isso, confesso. Que Souls-like, mano, tu tem que jogar quando tu tiver tempo. Não bota pra jogar no intuito de, vou dar uma curtida aqui, vou jogar um pouquinho. Cara, não funciona assim. É quase um casamento. Pelo menos pra mim, que tem um pouquinho de ansiedade quando jogo Souls-like. Porque, tipo assim, não é o tipo de jogo que tu pode rushar. A não ser que tu já esteja num New Game Plus, que seja uma segunda vez de que tu tá jogando e tu já tá upado e tal, dá pra fazer isso. Recentemente eu fiz no Bloodborne, foi a primeira vez que eu fiz isso, foi bizarro, eu passei correndo nos mapas, indo direto pros chefes, porque eu queria fazer algumas coisinhas que faltava pra eu conseguir a platina dele. Então foi muito engraçado, áreas que eu fiquei horas e horas e horas sofrendo, eu passei correndão e fui direto pro chefe. Valeu, falou, meu parceiro. Então, cara, não dá pra jogar esse jogo pra se divertir. Tu se diverte, sim, mas antes de se divertir tem algumas coisas que tu tem que entender antes. Não é um jogo relax que tu joga tranquilo pra relaxar. Souls-like, a maior parte do tempo tu tá tenso na cadeira, entendeu? É videogame hardcore mesmo. Um bagulho que eu acho muito palha, que me faz odiar um pouco Souls-like, é o bagulho não ter pausa, velho. Acho que só o Sekiro tem pausa, e é bizarro porque só ele tem isso, sabe? Claro, isso adiciona na dificuldade o porquê. Se tu sabe que tu não pode dar pausa, tu não pode relaxar, tu não pode parar pra pensar, tu não pode pausar pra mexer no inventário, sei lá, que nem um Resident Evil 4 da vida, que tu tá no meio do rolê, no meio da bagunça, tiroteio, zumbi voando, e tu pode dar pausa pra se curar, pra combinar a bala, pra combinar essas coisas, né? Aqui no Souls-like não tem isso, então isso deixa muito mais estressante. E eu acho que é um estresse desnecessário. Eu não sou do cara que diz que tem que ter modo fácil. Se tivesse modo fácil, pra mim também não ia mudar muita coisa. Mas o fato de não ter pause é meio paia, sabe? Pra quem tem filho e tal, que precisa pausar pra ouvir a esposa, pra atender o filho, é meio paia não ter esse pause. Uma coisa que eu entendo o porquê é assim, mas eu não concordo muito, como é feito as quests. Eu entendo que é massa ter muita coisa escondida e segredos a serem descobertos. Só que é insalubre tu cogitar, descobrir como que faz todas as quests desses jogos. Por exemplo, um Bloodborne da vida que eu dei o exemplo. Tem coisas, cara, que é muito escondido, que tem que falar com fulaninho, depois tu acha ele lá nos campos dos infernos, sabe? E aí depois tu encontra ele lá onde Judas perdeu as botas. Então, tipo assim, eu não acredito que eu conseguiria, e eu não tô duvidando do meu potencial, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não teria tempo e paciência suficiente para descobrir todos os requisitos para terminar uma quest, para conseguir um item ou uma arma que possivelmente vai te dar um troféu lá na frente. Isso é um bagulho que é desnecessariamente complicado. Não vai dar! E mudando um pouquinho de assunto ainda na área do porquê eu odeio Souls-like, é a parte da ansiedade. Aí já é uma coisa pessoal. Eu não sofro de ansiedade, não tenho ataques de ansiedade e esse tipo de coisa. Só que quando eu jogo Souls-like, parece que eu tô consumindo uma droga. Eu jogo, sei lá, 5, 6 horas, que é acima do habitual de que eu costumo jogar por dia. Só que tem um lance de upar, daí tu vai jogando, deixa eu fazer só mais isso. A minha esposa adora, né, quando ela me chama. E eu falo, não, eu só vou terminar isso aqui e eu jogo mais 1 hora, entendeu? É bizarro, porque tu quer sempre fazer mais um pouquinho, sabe? Então tem essa coisa da ansiedade, mas não só por isso, mas pelo próximo ponto também, que é o derrotar os chefes, tá? Eu não sei se alguém aqui que tá vendo esse vídeo já sentiu isso, mas por exemplo, pra mim o chefe mais difícil dos Souls-likes que eu já joguei foi o Ishin Ashina, o chefe final do Sekiro, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo separado só pra falar desse chefe, porque ele merece. Da segunda vez que eu fui jogar Sekiro, eu joguei no intuito de, claro, curtir o jogo porque é uma temática bacana e tal, lance de samurai, só que porém com bagulho sobrenatural, eu acho isso muito legal, essa junção. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça martelando.
será que eu ainda consigo derrotá-lo? E isso martelou na minha cabeça durante o jogo inteiro, essa ansiedade. Tipo, será que eu ainda sou bom o suficiente para derrotar aquele chefe? Porque, abre parênteses, esse chefe não tem vou farmar para dar mais dano. Não, tu tem que ser bom, tu tem que decorar os ataques, tu tem que partir para cima. Então não tem modo easy igual tem outros jogos Souls-like, assim, que tu farma, tu pega um item, tu dá mais dano, tu pega alguma coisa que vai te facilitar na luta contra aquele chefe, né? Um buff, alguma coisa. Esse chefe não tem papo, então por isso que ele merece um vídeo separado. Mas enfim, essa ansiedade que o cara sente, que eu pelo menos sinto às vezes, de tipo, será que eu vou conseguir de novo? Ou de tu ir muito confiante e tomar um pau, sabe? Por estar mais fraco do que da primeira vez. Esse tipo de coisa, né? Essa ansiedade me mata, é um bagulho paia, mas eu entendo que não é problema do jogo, é problema comigo, lance psicológico, probleminha, entendeu? E cara, o último ponto do porquê eu odeio, e sim, tem mais itens do que eu odeio do que eu amo. Mas o que eu amo de paixão, e o que eu odeio também eu odeio com força. Mas vamos lá. Cara, vocês com certeza, se vocês já jogaram Souls-like, vocês já passaram por isso. Morrer num chefe infinitas vezes. Porém, não é o fato de morrer, mas ter que desligar o jogo e ir dormir sabendo que tu não foi bom o suficiente pra derrotar o safado. Cara, isso pra mim é uma das piores coisas. Acho que é a pior coisa daqui dessa lista. Eu não consigo, cara, eu vou dormir de madrugada, mas eu não consigo ir dormir descansado. Eu fico pensando no jogo, cara. Eu fico pensando no que eu poderia ter feito diferente. Eu não consigo descansar. Então por isso que eu gosto de finalizar minha jogatina em cima. Tipo assim, não vou tentar ir mais à frente porque eu posso achar um chefe, um bagulho que seja muito difícil. E aí eu vou gastar horas aqui. Tipo, se deu meu horário, eu tô por cima, finaliza por aqui, entendeu? Porque eu sei que eu não vou conseguir ficar descansado, descansar minha mente por causa desse bendito desse chefe. Então assim, manos, são muitos prós e contras, né? Mas eu quero dizer que é um estilo de jogo que me conquistou e eu achei que não iria acontecer, né? Mas eu entendo quem não curte e tem todos os motivos pra isso, entende? Mas cara, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que é justamente isso. Não é um jogo que é pra todo mundo, infelizmente, né? Não é pra todo mundo que vai conseguir desfrutar desse rolê, mas quem consegue, curte demais, né? Uma dica também que eu tenho pra dar pra vocês, mesmo que vocês já tenham jogado, manos, joguem com calma. Souls-like não é jogo de jogar correndo, de jogar com pressa. Joga com calma, entendeu? Pode ser que demore pra zerar, mas é a vida, né? E cara, farmem muito. Farmem muito. O modo fácil dos jogos, tirando Sekiro, vai. Mas na maioria dos outros Souls-likes, se tu farma bastante, se tu explora bastante, tu é bem recompensado e consequentemente faz com que tu sofra menos. Beleza, manos? Então assim, considere se inscrever nesse canal. É um canal novo, é o primeiro vídeo dele e eu pretendo manter a constância de pelo menos um vídeo por semana para falar desse assunto que a gente, que é gamer, gosta tanto. Beleza, manos? Deixa um like aí para fortalecer, deixa um comentário de sugestões de próximos temas de outros jogos de Souls-like ou temas que vocês gostariam de me ver falando por aqui, beleza? E aqui fica uma perguntinha, já farmou hoje?